Hora de notícia exclusiva, quero contar que o Corinthians negocia a possibilidade de uma troca nos naming rights de seu estádio. Contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, só se encerra em 2040, mas a partir de setembro haverá uma redução considerável no valor da multa rescisória. Hoje, para tirar a Neoquímica dos naming rights do estádio alvinegro, seriam necessários 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. E antes de gravar esse vídeo, conversando com um dirigente importante do Corinthians, ouvi o seguinte, abre aspas, existe sim chance de trocarmos os naming rights. Estamos estudando as possibilidades. Se chegar a uma grande proposta, 3 pontinhos. Importante dizer que o Corinthians já tem procuras, já tem interessados, já tem empresas acenando com a intenção de pagar mais do que os 300 milhões de reais garantidos pela Hypera Pharma num contrato de 20 anos. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Muito pouco, especialmente se a gente comparar com o que conseguiu o Pacaembu, que fez um acordo com o Mercado Livre assegurando pagamentos de 1 bilhão de reais por um contrato de 30 anos. Acho natural que o Corinthians consiga cifras bem superiores a essas praticadas pela Neoquímica, que é quem dá seu nome ao estádio alvinegro. E diante da vontade do Corinthians em buscar mais receitas, não ficaria nem um pouco surpreso se a partir de setembro tivermos novidades sobre o caso. Para completar, contar que Ricardo Esgaio, lateral direito de 32 anos de idade, que pertence ao Sporting, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Timão prefere não se manifestar sobre o tema, embora admita a necessidade da contratação de um jogador reserva para o Mateuzinho. O grande ponto é que o Esgaio tem mais um ano de contrato com o Sporting, em Portugal, e haveria necessidade de investimento. Diante disso, precisando colocar dinheiro, o Corinthians assegura que vai buscar outras alternativas. Prioridades, 2 atacantes, um velocista de drible, outro mais construtor. Busca-se também um zagueiro e um lateral direito. E você, o que pensa sobre todas as informações que eu passei, não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás, o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado. E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo. Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais um dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de Augusto é pequena. Confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado. Primeiro, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar do impeachment. Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena.
Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras, é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2 bilhões e meio de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates, e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais, e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço, 10 gols na atual temporada em 28 partidas com a camisa do Barcelona, de Guayaquil, obviamente. Jogador que vive um momento melhor do que o do Vitinho e também seria mais barato, mas haveria necessidade de comprá-lo junto ao Barcelona. O Corinthians tem procurado uma série de nomes para essa função, tentou a contratação do Biel, mas se assustou com a exigência do Sporting de um negócio de 7 milhões de euros. Chegaram a especular o Ângelo, ex-Santos, já contei para vocês que não existem negociações entre as partes. Só para lembrar que essas duas informações sobre Vitinho e Coroço foram publicadas pelo meu amigo Samir Carvalho no canal dele aqui no YouTube. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais a advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Preciso te contar agora sobre o novo escândalo descoberto no Corinthians da era Augusto Melo. Escândalo que prejudicou demais o torcedor que costumava ir ao estádio. Depois dos casos Vaidbet e de uma série de denúncias nas categorias de base, o Corinthians constatou que cerca de 8 mil ingressos por partida disputada na Neoquímica Arena desapareciam. Já se sabia que 3 mil ingressos eram usados como cortesia, mas esses outros 5 mil são uma grande surpresa. A revelação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. 8 mil ingressos que desapareciam do mapa. É também por isso que membros do Fiel Torcedor, o programa de sócios torcedores do Corinthians, relatavam tanta dificuldade na compra de entradas. A partir do momento em que esses 8 mil ingressos deixaram de desaparecer
Com a saída do Augusto Melo e a entrada do presidente provisório Osmar Stabile, torcedores e membros do fiel torcedor têm conseguido adquirir ingressos. E uma das consequências, houve enorme acréscimo no programa de sócios torcedores. Muitos sócios torcedores voltaram a pagar mensalidades. Importante contar também que as receitas aumentaram. Queria comparar um jogo do Corinthians contra o Palmeiras do Brasileiro do ano passado contra o mais recente jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Apesar de os públicos serem praticamente os mesmos, faturou-se R$800 mil a mais no jogo dessa temporada na comparação com o ano passado. E se esse número de 800 mil prevalecer daqui para frente, imagina quanto o Corinthians deixou de faturar na era Augusto Melo, imaginando que cada temporada tenha mais ou menos 40 jogos. 800 mil vezes 40 jogos e o prejuízo foi superior a 30 milhões de reais. Só para completar, Corinthians que enfrenta o Fortaleza nesse domingo na Neoquímica Arena deve ter um time bastante diferente. Na sexta-feira, Dorival Júnior treinou com 10 reservas, o único titular, o goleiro Hugo Souza. O provável Corinthians, pensando na partida de quarta-feira, o provável Corinthians contra o Fortaleza deve ter Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Angileri, Rian, Charles e Breno Bidon, Kaique, Thales Magno e Romero. Hora de falar sobre o Corinthians, que precisa de 2 milhões de reais para terminar a série de dispensas na base. Augusto Melo, enquanto presidente, contratou 87 jogadores para as categorias amadoras. Desses 87, 40 já foram dispensados. E a nova diretoria quer demitir mais 30. Só que esses 30 têm um custo de 2 milhões de reais para serem dispensados, porque tem contratos longos e salários altos. Pois bem, Corinthians não tem esses 2 milhões de reais e procura interessados nos jogadores para conseguir as rescisões de forma gratuita. Só para você ter uma ideia sobre o escândalo que foi a base do Corinthians sob o comando do Augusto Melo, dá para dizer que apenas 17 dos 87 jogadores contratados têm alguma serventia e utilidade na visão da atual diretoria. Importante contar também que o Corinthians do Augusto Melo nem tinha campo para dar treino para tantos jogadores nas categorias de base, tamanho o inchaço dessas categorias menores. Houve momento em que o Corinthians precisou pedir campo da Portuguesa emprestado. Portuguesa e Corinthians dividem, tem centros de treinamentos um do lado do outro. Em alguns momentos o Corinthians utilizava campos da Portuguesa para poder dar treino para todos os jogadores das categorias de base. Vale a lembrança ainda daquela categoria sub-18 criada pelo Corinthians com a desculpa de que seria feita uma série de excursões pelo Brasil e exterior para dar visibilidade para atletas, para pensar nesses jogadores sendo vendidos. Pois bem, não houve nem sequer uma única excursão desse sub-18. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade. Conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea. Assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea. Outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.